explicar que desequilíbrios nestas energias é que levam à ansiedade. E depois é muito engraçado porque, Max, voltaste. Vamos ver se agora vai. Eu fiquei, era eu que estava sem internet, que eu tinha me esquecido de trazer para aqui a antena, mas agora está Ah, aqui, então vamos ver se agora vai. eu acho que Max, eu já te apresentei aqui 1000 vezes para ver se as pessoas não iam embora. E pronto, e nós estávamos a falar que eu já na live, quem quiser pode ir ver, está gravado no meu feed, em que eu falei um bocadinho sobre porque é que o sono é tão importante para a nossa saúde física, mental e emocional. E pronto, e dei algumas, na visão da nutrição funcional, algumas dicas e algumas estratégias, nomeadamente eu falei um bocadinho da rotina, que imagino que hoje vais falar muito sobre isso, de como podemos usar a alimentação para modular a ansiedade, a importância do intestino para isso. E como eu tenho aqui as duas valências, ou seja, como eu também estudei medicina ayurvédica, embora eu não pratique tanto terapia ayurvédica, muito mais nutrição ayurvédica, porque misturo conceitos, obviamente, agrego conceitos, não é misturo, agrego, até porque os conceitos são os mesmos. Eu estudei medicina ayurvédica, estudei nutrição funcional e, no fundo, eu estudei a mesma coisa com linguagens diferentes, não é? A forma de falar é que é diferente. Eu, em vez de falar de vata, pitta e kapha, falo de cascatas bioquímicas, mas no fundo é exatamente a mesma coisa. Pronto. E porquê é que eu te pedi para vir aqui? Primeiro porque eu acho muito interessante a visão ayurvédica, às vezes é muito mais simples do que eu estar aqui a falar do cortisol e o GABA e nananã. É muito mais fácil falar em desequilíbrios do vata, as pessoas entendem-se e identificam-se muito mais com a linguagem ayurvédica, porque é uma linguagem muito mais simples, digamos assim. E eu acho muito engraçado, por exemplo, eu falei muito sobre o intestino, a ligação do intestino ao sistema nervoso central. Na medicina ayurvédica isso é uma das bases, não é? O intestino e a mente estão ligadas. Então, eu vou parar de falar e vou-te dar a palavra. Qual é a primeira pergunta que eu queria que tu respondesses? O que é que eu queria primeiro que tu falasses e depois eu vou-te fazendo algumas perguntas, pode ser? ok. Que eu achava interessante discutirmos. Primeiro, fala assim muito resumidamente. Muita gente que nos está a ver não sabe o que é medicina ayurvédica. Muitos sabem, não é? Os que vieram dos teus seguidores sabem, os meus nem tanto, se calhar. Então, muito resumidamente, explica um bocadinho o que é medicina ayurvédica e o que é isso do Pitta, Kapha e Vata e os desequilíbrios. Fala assim um bocadinho sobre isso Ok. antes de falarmos do Eu sono. costumo, eu costumo brincar que medicina ayurvédica é o manual do usuário, né? Quando você compra um aparelho, um equipamento, um carro, tem o manual do usuário. Mas na vida a gente faz a mesma coisa que a gente faz com o manual de usuário dos equipamentos, a gente não lê. É. E a gente vai apertando botões até funcionar ou queimar. É exatamente isso que a gente faz na prática da nossa vida. A gente vai lá, vai testando coisas, vai até descobrir se funciona ou não. Então, a Ayurveda, na verdade, é uma ciência médica, né, completa, é considerado o sistema médico mais antigo do mundo, né, tem mais de 6.000 anos, e Ayur significa vida, Veda, conhecimento. Então, seria basicamente conhecimento da vida, ou seja, é entender como nós fazemos parte de um todo, né, como esse todo interage com o ser humano. Então, basicamente, é viver de acordo com a natureza. É claro que cada vez a modernidade nos afasta mais disso e é até por isso que cada vez mais temos mais problemas por vivermos em desarmonia. Isso é muito característico, claro, do homem. E por ser inteligente, ele acha que a natureza é que tem que se adequar a ele, não ele, né, manter uma adequação. Então, o Ayurveda, ele trabalha com o que a gente chama de teoria tridosha, que são a junção dos elementos da natureza, é Vata, Pitta e Kapha. Onde Vata, basicamente, é a junção dos elementos ar e espaço, Pitta, fogo e água,
Kapha, terra e água. Então, tudo isso tem uma funcionalidade. O que é importante, que eu sempre falo para as pessoas, não se apegue à questão do componente, ou seja, a gente tem fogo no corpo, a gente tem terra, ar e água, a gente sabe que sim, claro, mas principalmente a questão de qualidade. Então, quando a gente fala de vata, a gente está falando das qualidades do ar. É leve, frio, móvel. Então, as pessoas com características vata, elas vão ter essa característica, vão ser um pouco mais leve, facilidade em perder peso, uma pele um pouco mais para seca. São pessoas que se adaptam com facilidade, pessoas inteligentes, criativas. As pessoas que são pito, são pessoas que têm uma estrutura mais mediana, são pessoas que têm o elemento, qualidades do elemento de fogo mais presente, então se aquecem com mais facilidade. Os vatas sofrem mais com frio, geralmente mãos frias, pés mais frios, tem uma dificuldade de aquecer o corpo. Os pitas já têm uma facilidade maior, costumam ter um metabolismo melhor também, porque tem mais fluido digestivo. E os Kaphas, terra e água. O Pitta, ele também tem uma qualidade de estruturação de pensamento. Enquanto os Vatas são muito criativos, o Pitta ele é mais organizacional. Os Pittas pensam e não executa. O Pitta ele pega aquilo que é importante e traz para uma plataforma mais de ação. E os Kaphas, terra e água. Então, estrutura, formação de tecidos, músculos, tendões, são pessoas com uma estrutura física maior, não necessariamente acima do peso, mas que você nitidamente vê que tem uma estrutura óssea maior, formação muscular maior. Então, são pessoas que têm uma qualidade emocional mais apegada. Imagina que você jogue uma coisa no ar. O Vata, se você jogar alguma coisa no ar, ele não adere. Por isso que é importante pensar em qualidade. A mesma coisa do Vata. O Vata come e não engorda, porque ele não adere. O Kapha é terra e água, então é lama. O que você jogar fica. Então, por isso que tudo que o Kapha come, fica. Então, quando a gente pensa por qualidades, fica mais fácil de estruturar. Então, resumidamente... Uma dúvida que é muito comum e eu vou-te fazer essa pergunta, que é, todos nós temos todas essas qualidades, não é? Sim. Cada dosha tem uma qualidade diferente, tem uma função diferente. Então, todos nós, na prática, somos tridoshas. Temos os três. A gente não usa a palavra tridosha porque o tridosha é usado para uma estrutura que teria os três iguais. Então, quando eu falo que uma pessoa é vata, eu estou dizendo que ela tem muito das características, das qualidades do elemento ar, do espaço, e em menor quantidade de Pitta e de Kapha. Quando eu digo uma pessoa é Pitta, eu estou dizendo que ela tem muito do Pitta, menos do Vata e menos do Kapha. Mas todos temos que ter os três porque eles têm funções diferentes. Vata cuida de tudo aquilo que se movimenta no nosso corpo, circulação do sangue, respiração, as excreções, a eliminação de fezes e urinas, o raciocínio. Pitta, tudo aquilo que se metaboliza no nosso corpo, tudo aquilo, ou seja, a digestão e a transformação. E aí digestão de tudo, não só daquilo que a gente come, mas daquilo que a gente vê e daquilo que a gente pensa. Kapha é responsável por essa ligação, pela estruturação do nosso corpo. Cada um tem uma função diferente. Nós não viveríamos sem ter os três. E geralmente as pessoas são, o mais comum é as pessoas serem bidoshas, não é? É terem dois principais e um em menor, não é? É raro haver uma pessoa que tem os três, não é? Eu, por exemplo, trabalho com a Ayurveda já há 18 anos e só atendi 5. Eu atendi já na Índia, atendi Brasil, Portugal, e só atendi 5 pessoas até hoje. A gente costuma brincar que, primeiro, que são mais raros, e segundo, que também se desequilibram com mais dificuldade, então não visitam a gente. É isso. Pronto, e então, agora que já fizeste assim um resumo, não é? Outra coisa importante, nós geralmente nascemos com a nossa constituição, não é? Imagina, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou Pitta Vata, não é? Então eu nasci com
A minha constituição de nascença é que eu tenho uma predominância de Pitta e Vata e tenho pouco Kapha. Mas isso não quer dizer que eu neste momento esteja na minha constituição original, ou seja, tudo o que nós vamos fazendo de errado na nossa vida vai nos desequilibrando e nós temos que sempre tender à nossa constituição original, não é? Ou seja... Duas coisas importantes que eu acho que é legal a gente comentar, porque as pessoas têm muita dificuldade com isso. Primeiro, é entender que muitas pessoas, quando começam a olhar para a Ayurveda, pesquisar a Ayurveda, elas confundem a constituição dela com desequilíbrio. Então, eu escuto muito a pessoa falar, eu sou ansioso, eu sou muito agitado, então eu sou Vata. Não, ansioso não é Vata, ansioso é desequilíbrio de Vata. Então, se a pessoa é muito ansiosa, significa que ela tem um desequilíbrio de Vata. Por exemplo, a insônia está muito ligada a isso. Então, se a pessoa tem insônia, não significa que ela é Vata. Né? Porque as pessoas tendem a associar, e até porque as pessoas às vezes convivem há tantos anos com o desequilíbrio, que elas começam a achar que é normal. E elas acham que elas são aquele desequilíbrio. Né? E aí, então isso é importante falar. A outra questão é essa com relação ao desequilíbrio, né? Que o Ayurveda ele foca sempre em trabalhar no desequilíbrio. Né? Uma dos erros até, não é bem um erro, mas a palavra dosha, por exemplo, ela significa algo que está em declínio, algo que está deteriorando. Então até seria errado a gente falar meu dosha é Vata, porque é mais ou menos como se eu estivesse dizendo o meu desequilíbrio é Vata. Né? Eu não sabia disso. Não, a gente usa no Ocidente dosha para a nossa Constituição. Tá? Não é que esteja errado. Mas quando a gente traduz do sânscrito direto, por quê? Porque, na verdade, quando os sábios indianos estavam estudando fundamentos do Ayurveda, eles perceberam que era muito mais fácil detectar o desequilíbrio da pessoa do que o equilíbrio. Porque quando você está em equilíbrio, tudo funciona perfeitamente. Né? Quando algo está fora da ordem, o desequilíbrio é que gera a desordem. Né? Aí fica fácil de identificar. Então, na verdade, às vezes as pessoas me perguntam, o que é melhor, ser Vata, ser Pitta, ser Kapha? Tanto faz. Todos eles em equilíbrio são perfeitos. Também. Né? O importante é você saber o que é bom e é ruim para eles. Né? Eu não vou, por exemplo, um Kapha, que quer água, mais lento, mais tranquilo, vai trabalhar na Bolsa de Valores de Nova York. Em uma semana ele pula pela janela ou mata alguém. Né? Um Vata vai trabalhar de lambedor de selo no CTT, de correio, ficar lá, passar o dia inteiro. Ele surta, não consegue. Então, quando você começa a entender, e isso para tudo, para alimentação, né, Então, é isso que é o fundamento do Ayurveda, é você entender o que você é e o que é bom e ruim, independente disso. Ok. E assim, de uma forma geral, tu dirias que dado o... Pronto, da mesma forma que eu digo assim, cada vez mais na minha consulta as pessoas me aparecem com problemas de sono, de ansiedade, de stress. Nós podemos dizer de uma forma geral que isso, que o nosso estilo de vida ocidental e, por exemplo, esta situação da pandemia, que é geradora de ansiedade e de stress e incerteza do que vai acontecer, o que não vai. Mas mesmo antes desta pandemia, o estilo de vida ocidental é muito desequilibrador de Vata, independentemente, se calhar, da nossa Constituição. Ou seja, é muito comum haver desequilíbrios em Vata pelo estilo de vida ocidental, dirias. Concordas com isto ou não? Concordo, não só de Vata. Né? O estilo de vida atual ele desequilibra todos os doshas. Né? Porque o princípio, o conceito de saúde do Ayurveda ele é baseado em 3 pilares, que é o que eles chamam de Ahara, que é a dieta, Nidra, que é o sono, né? E o terceiro que é Brahmacharya, que é o contentamento sensorial. Né? Nós vivemos o estilo de vida atual, as dietas são completamente distorcidas, né? As pessoas não comem aquilo que é preciso e sim aquilo que elas querem. Né? É o excesso do prazer. Né? Então, assim, se eu gosto disso aqui, independente se me faz bem ou mal, eu vou ter. Então,
ou seja, as pessoas cada vez dormem pior, né? E aí a gente vai falar mais à frente ali a questão dos ritmos circadianos, que você até falou, né, na tua conversa. Né? Só para as pessoas terem uma ideia, meia hora de exposição a uma luz, uma lâmpada, né, ela faz com que você produza 50% a menos de melatonina, né, que é um hormônio fundamental para o sono. Então, assim, essa coisa de ficar a luz acesa, tudo isso. Então, o estilo de vida antigamente, você não tinha tanta exposição à luz. Você andava na rua com uma lanterninha e se andava com uma lanterninha. Né? E logo que o sol acabava, você já estava se preparando para dormir. O nosso estilo de vida hoje, a gente inverteu completamente. Né? Você anda na rua nesse horário aqui, se você não olhar para o céu, que está escuro, parece que está de dia. Você tem iluminação de todas as fontes. Então, tudo isso está interferindo na nossa... O telemóvel, o computador, excesso de estímulos visuais e de luz, não é? Luz branca e luz azul. Eu costumo brincar que é mais ou menos assim, é como se você pegasse... muitos pacientes meus que dizem que tem insônia, que tem dificuldade para dormir, aí eu pergunto como é que é a rotina dele. Né? E aí ele me fala assim, não, eu tô em casa, eu janto, vejo uma televisão, respondo umas mensagens, e aí quando eu vejo que está tarde, eu tento dormir, e não consigo. Aí eu dou aquele exemplo da criança, né? Mais ou menos assim, é como se você pegasse uma bola, joga para a criança e fala, traz para mim, agora vai, agora traz para mim, agora vai, agora traz. 1 hora, agora dorme. A criança está ali ligadíssima, né? E aí você quer que o cérebro simplesmente, que essa criança, apague, né? Não é assim que funciona. Então o que a gente está fazendo, na verdade, é o oposto do que deveria ser feito. Né? A gente está estimulando, né? E aí depois a gente quer dormir. A gente dorme por exaustão. E essa é outra questão também. Né? Não basta você dormir. Você tem que ter um sono profundo e reparador. Né? Então você vai acordar, às vezes, mais cansado até do que foi dormir. Então o nosso estilo de vida, ele, infelizmente, né, é uma palavra talvez um pouco forte, mas ele é destruidor do nosso estilo de vida e para o bom funcionamento e a busca da saúde. Né? Então, esses 3 pilares do Ayurveda, que é um sono adequado, uma dieta adequada, e o estímulo, né, o contentamento sensorial adequado, né, que a gente quer cada vez mais na vida moderna, tudo demais, tudo em demasia, quero ver muito, quero cheirar imediato, não é? Tens que ter sempre tudo. Em grande quantidade. Né? Isso vai fazendo com que a gente saia completamente desse ritmo da natureza. Né? E aí é natural que a gente não esteja de forma adequada. Então, como é que tu dirias, será que dá para dizeres, não sei se tu vais gostar muito desta pergunta, se me vais dizer que não é assim, mas... É que a gente não combinou isso. Sim, não há aqui a mínima preparação desta conversa, porque para quem não sabe, eu e o Max trabalhamos juntos, então dizer, vamos fazer uma live, vamos, então até sábado às 6h30. E é isso, e seja o que Deus quiser, não é? Mas o que é que eu te queria perguntar? Como é que tu podes explicar, do ponto de vista ayurvédico, o que é a ansiedade? Vamos começar pela ansiedade, porque talvez seja uma grande causa da insónia ou de problemas de sono, seja a ansiedade. Só para contextualizar um bocadinho, eu na outra live que eu falei sozinha, eu mais ou menos que resumi algumas causas para a insónia ou para a má qualidade de sono. A primeira que eu falei foi a ansiedade e o stress, não é? Fatores de ansiedade e de stress. A segunda foi, às vezes nós não estamos ansiosos, não estamos estressados, mas temos uma rotina tão má que isso nos desequilibra fisicamente e vai, por exemplo, eu posso estar super tranquila, não ter nenhum fator de stress, estou de férias, mas se eu fico até às 2 da manhã a ver televisão ou no telemóvel, eu não vou ter uma boa qualidade de sono, não adianta, não há milagres.
Por isso a falta de rotina, não é? É outra. E depois falei mais de questões bioquímicas, dos neurotransmissores, etc. Que é a última, porque geralmente resolvendo as coisas mais simples da rotina, e a ansiedade não é tão simples de resolver, mas muitas vezes só resolvendo a rotina nós resolvemos o sono. Mas antes de falar propriamente, como é que o Ayurveda aborda a ansiedade? O que é a ansiedade do ponto de vista ayurvédico e como é que nós podemos resolver ou ajudar a diminuir essa ansiedade? Na descrição, né, básica até da insônia, né, os vários fatores entram a ansiedade, dor, né, a dor também é um motivo de insônia. Claro. E tem distúrbios de, por exemplo, tem esclerose múltipla, artrite reumatoide, que sente muita dor no corpo, fibromialgia, A inflamação. Eu falei disso, a inflamação e o estresse oxidativo são uma grande causa de insónia e problemas de sono, é isso, exatamente. E aí, por exemplo, mudanças de turno, né, pessoas que, por exemplo, que trabalham na rede hoteleira sofrem muito, que às vezes um turno é de manhã, outro turno é à noite, né? Então, tudo isso são o que a gente chama no Ayurveda de alterações de vata, né? Tanto é que quem mais sofre de insônia são os idosos, né, que cada vez dormem menos, porque estão exatamente na fase vata da vida. Eles passam muito tempo deitados, mas pouco tempo em sono profundo, né? Então, assim, o Ayurveda vê a questão da ansiedade por esse aumento, agravamento de vata. Ou seja, um estímulo. E o nosso estilo de vida, que a gente estava falando anteriormente, do excesso de estímulo, faz com que a gente crie excesso de ansiedade. Que a gente, tanto no Ayurveda como no budismo, na psicologia budista, a gente fala muito da questão da nossa mente estar sempre vivendo momento futuro. Ou seja, ou passados, né? O passado gera irritação, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não disse isso, né? Então, a ansiedade tem mais escuro. A ansiedade está mais ligada ao pensamento futuro. Ou seja, como é que vai ser, o que vai acontecer. Por exemplo, essa fase agora da pandemia, né, o que muita gente está vivendo nesse momento é a incerteza do que vai acontecer na frente. Está todo mundo preocupado. E se fechar tudo de novo? O que vai acontecer? O comércio, o desemprego. Então, o que acontece? A nossa mente passa muito tempo no momento futuro, né? E o que acontece? Se eu vivo muito tempo, um diagramazinho que eu gosto muito de montar é assim: se eu passo 30% do meu tempo pensando no passado, né, tipo, por que eu não fiz aquilo, por que eu não me antecipei disso, e 60% no futuro, como é que vai ser, o que eu vou ter que fazer, como é que eu... Ou seja, só me sobrou 10% para o presente. Esse 10% é onde eu deveria realmente estar fazendo alguma coisa. E como eu não tenho tempo para fazer alguma coisa, porque eu só dedico 10% ao momento presente, eu cada vez fico mais ansioso, porque eu vejo que o futuro está vindo, está indo, e eu não estou resolvendo, eu não estou criando, eu não estou me organizando. Então, o próprio estilo de vida cria um condicionamento mental em que cada vez mais eu fico mais ansioso, mais preocupado e menos atuando no momento presente. E aí isso vai virar uma bola de neve. E aí eu durmo mal, né? Eu durmo mal, eu acordo mal, eu acordo cansado. Se eu estou cansado durante o dia, eu não produzo adequadamente, eu estou mais irritadíssimo. E aí, o que vai acontecer à noite? Eu vou dormir mal de novo. Mais ansiedade. E aí, é muito engraçado quando você trabalha em ambiente de empresa, isso é muito claro, né? Você vê esses personagens assim, o cara, a pessoa começa a tomar aquele cafezinho na máquina, né? Aí, daqui a uma semana, ele aparece com uma caneca, porque aquele copinho já não dava mais conta. Daqui a mais uma semana ou duas, ele bota uma garrafa térmica na mesa dele, e se deixar daqui a um mês, ele compra uma cafeteira e bota na mesa dele. Porque, em vez dele melhorar e corrigir o sono dele, ele só vai aumentando a quantidade de cafeína. Estímulos, então, né? Estimulantes. Estimulante. Então, assim, você já tem um estilo de vida que é estimulante, porque você é cobrado por tudo, né?
Você se autocobra, você é cobrado, você tem as preocupações de estilo de vida, família, tudo isso, e ainda adiciona vários estimulantes, como a cafeína, como esses... E isso realmente, por exemplo, eu que me considero uma pessoa que me controlo muito, porque eu sei e tenho essa exigência para mim, essa questão do imediatismo, não é? De nós queremos tudo para ontem, queremos, o nosso estilo de vida é esse, não é? Tudo tem que acontecer, agora cada vez mais, tem que ser tudo imediato. E realmente é uma tentação muito grande, ou seja, eu durmo mal, porque, sei lá, o meu filho está doente, está cheio de tosse e eu não dormi. No dia a seguir eu tenho que produzir, igual aos outros dias, eu tenho um dia inteiro de consultas. É muito fácil tu ires tomar um café, porque tens que resolver o problema no imediato. Tu não vais assim, ai não vou tomar café porque hoje eu vou ter que, hoje mais do que nunca, eu vou ter que dormir melhor e se eu tomar café eu vou dormir pior, mas eu preciso aguentar aquelas horas, então eu vou me encharcar em café e eu sei que eu vou piorar ainda mais a minha noite, ou seja, eu vou dormir muito mal nessa noite e amanhã vou acordar pior. Mas a tentação de resolver o problema agora é muito grande, não é? Tipo, Sim. eu às vezes caio nisso, eu às vezes vou e tomo um café. E eu se eu tomo um café de manhã e um a seguir ao almoço, acabou na minha noite de sono, porque eu sou super sensível ao... Na verdade, eu tenho dois pontos que são os complicadores. Um, que é esse, né, do que parece ser mais fácil, para aquele momento de... E o outro, que eu acho até mais perigoso, porque ele é silencioso. Porque todos fazem assim. Então, se todos fazem assim, parece comum, né? Se todo mundo toma café, se todo mundo... Você, às vezes, uma roda de pessoas, né? Eu conheço pessoas que tomam uma quantidade tão grande de café que precisam tomar um calmante para dormir depois, né? Por quê? Porque eles estimularam tanto que depois não conseguem dormir. E aí você fica... De um lado, você toma uma coisa para te acelerar e, por outro, você tenta regular, né? Ou seja, é muito mais fácil tirar. Então, e na tua consulta tu não tens essa. Porque eu quando eu digo assim, o café, tem que reduzir o café. Ai, mas o café não me faz efeito nenhum. Eu tive um paciente que eu sempre conto, que é muito engraçado, porque ele me falou exatamente isso. Não, eu perguntei como é que é. Primeiro ele chegou para mim assim, em frangalhos, e disse: olha, eu não consigo dormir. Passo a noite inteira em claro. Aí ele falou: o sono só vem quando o dia está clareando e eu já tenho que levantar. Aí eu até brinco que pior do que perder o sono às 3 é encontrar ele às 7. E aí eu pedi para ele: mas o café? Ele falou: não. Café não me altera em nada, eu tomo muito pouquinho. Aí na segunda, mas eu pedi para ele: olha, contabiliza para mim, né? Eu queria saber quanto você toma de café. E aí ele veio, assim, tudo sem graça na próxima consulta. Ele falou: olha, eu tomo 8 xícaras, chávenas de café por dia. Xícaras grandes, né? Não era aquela xicrinha de café. Aí eu falei: Isso olha, é então super você comum. não dorme. Isso dá 1,5 litro mais ou menos de café. Eu falei: se você não dorme, você é uma pessoa completamente normal. Porque anormal seria você tomar 1,5 litro de café e dormir, como se nada tivesse acontecendo. Então, é muito comum aquilo que a gente convive e não perceber, né? É a mesma coisa do cigarro, né? As pessoas, às vezes, nem percebem que fumam. O cigarro ainda é mais fácil porque você conta. Você sabe que Pois. se acabou a carteira de cigarro, você fumou 20. Né? Você tem uma ideia da quantidade que você fuma. Pois Mas o se café não não. for assim, se o café você vai fazendo, repõe, né, toma aqui, aí você vai na sua irmã, toma mais uma xícara, uma chávena e por aí vai. Né? Então, E qual é a visão do Ayurveda sobre o café? O café é inócuo? Quer dizer, um café, por exemplo, um café de manhã e um café a seguir ao almoço, isso já atrapalha o sono ou a ansiedade? Porque nós também estamos a falar só do sono, mas a verdade é que sim. pessoas muito ansiosas, o café vai agravar vata ou não? Sim, totalmente. Na verdade, é caso a caso. Se você tem um caso muito grave de ansiedade, um caso muito grave, por exemplo, uma pessoa com síndrome do pânico, então aí, nesse caso, a gente corta totalmente o café. Porque, assim, algo que já está transbordando, qualquer gota faz Ah, transbordo.
né? Então, nesses casos, a gente diminui. Em casos mais cotidianos, uma pessoa não é tão ansiosa, consegue dormir e está só um pouquinho ansiosa, está com dificuldade de dormir, aí a gente ou reduz a quantidade de café ou substitui por um descafeinado, se a pessoa tem a necessidade do sabor, ou a gente também faz o que a gente chama de café ayurvédico, que você coloca no café um pouco de cardamomo, um pouco de noz moscada, que tem um efeito sedativo, né? É uma erva que tem uma... E aí dá uma equilibrada no efeito desse café, né? Eu não gosto muito de falar isso, porque aí as pessoas que tomam 8 xícaras de café vão tomar 8 xícaras de café. Tá com noz moscada. E aí, enfim, não resolve o problema. Mas tem algumas formas, e aí depende de cada caso. Tá, então pronto, já temos uma dica, reduzir o café, que foi já o que eu falei na outra... Café ou estimulantes, não é? Porque o chá preto em excesso é muito estimulante, embora o efeito seja um bocadinho diferente do café. Eu acho que o chá preto não é tão mau para a ansiedade, é mais para a insónia. Aqui vai mexer, se calhar, mas não sei se estou a dizer as na verdade, qualquer quantidade de cafeína vai depender, qualquer tipo de quantidade de estimulante vai depender de caso a caso, né? Mas, por exemplo, uma coisa agora que é muito saudável, está na moda, e que as pessoas, eu percebo que não perceberam ainda, é o matcha, o próprio matcha, né? O matcha, ele tem a metade da cafeína do café, mas ele tem o dobro da cafeína do chá verde. Então, ele é estimulante. É estimulante. Então, em algumas situações, ele vai ser perfeito, para outras, não. Um café, por exemplo, com cafa, uma pessoa que está com depressão, que está letárgica, ele é ótimo. Pode ajudar. Pode ajudar, no sentido de ativação, né? Então, na verdade, como a gente está falando de sono, de insônia, de ansiedade, o café ele é sempre um ponto a se tomar muito cuidado. Ok. Então, que outras dicas tu podes dar para quem está muito ansioso, para quem tem alterações do sono, tirando isso, diminuir o número? E eu acho que é muito bom insistir, porque eu não sei se tu tens esta noção, e aqui em Portugal e no Brasil, e nem pior, se os portugueses são viciados em café, meu Deus, no Brasil, é que aqui ainda tomamos os expressos, não é? No Brasil é a caneca. Caneca. Pronto, mas quer Portugal, quer Brasil, quando eu digo assim, olha, vai ter que, eu nem digo cortar, vai ter que reduzir no café, não consigo. Eu não consigo sair de casa sem um café, não consigo ir trabalhar sem café. Isto é, sim, uma coisa muito forte, então eu acho que é muito bom as pessoas entenderem que pode ser gradual, não é? Nós não podemos tirar o café de um dia para o outro, principalmente quem está habituado a tomar muito. Mas que se querem resolver o problema de ansiedade e de insónias, temos que pensar seriamente em tirar o café. Eu faço muito comparativo do café e do cigarro. Por quê? Porque são coisas, claro que tem efeitos diferentes, são situações diferentes, mas existe uma coisa que dificulta muito abrir mão deles, que as pessoas os veem como amigos. Ou seja, eu estou estressado, vou tomar um café. Eu estou estressado, eu vou fumar. E ninguém quer abrir mão de um amigo, né? Se eu vejo aquilo como meu amigo, né, eu não vou abrir mão de algo que eu vejo como amigo. Só quando a pessoa começa a entender que aquele ali é um amigo com uma faca nas suas costas, é que você começa a entender que, opa, pode ser que não seja tão amigo assim. Eu já conheci pessoas que conseguiram deixar de fumar, mas não conseguem deixar de tomar café. Até porque o cigarro, já socialmente, já existe alguns constrangimentos. O café não. Então, é o oposto. E depois disso, as pessoas estão nervosas, acabaram de ter um acidente, alguém, assim, uma coisa, vou-te buscar um café. Não, um chá de cidreira, um chá de camomila, não vai buscar um café, não é? Porque só piora, só vai deixar a pessoa mais estressada, mais agitada, não é? Uma coisa que às vezes é simples é você pedir para a pessoa ficar 2 dias sem café. Ela vai sentir tanta dor de cabeça, tanto mal-estar, que ela vai perceber
a dependência que ela já tem daquele café, da cafeína. Né? E aquilo que você falou, tudo depende de cada caso. Né? Uma pessoa que precisa voltar a dormir, uma pessoa que precisa diminuir essa ansiedade, uma pessoa que está tratando um síndrome do pânico, né? Ela precisa pensar que tirar o café é um tratamento. Mesmo que daqui a pouco, quando ela estiver equilibrada, estiver normal, voltou a dormir, ela vai poder tomar o café com equilíbrio. Né? O que eu falo, a questão sempre é o desequilíbrio, né? É aquela necessidade do excesso. Né? Alguém falou ali de Coca-Cola. Exatamente, né? Se a pessoa. Mesma coisa do cigarro. Normalmente, quando você pergunta para alguém por que você fuma, porque fumar me relaxa. Aí você pergunta, ok, quantos você fuma por dia? 20 cigarros. Eu falei, então você tem um outro problema. Você tem que descobrir o que está te deixando tão estressado que você precisa parar 20 vezes para fumar, para desestressar. Né? Senão é uma bola de neve. Então, assim, se eu preciso tomar 3, 4, 5, 6 cafés, né, eu preciso entender. E isso eu gosto quando eu dou dicas, né, do Ayurveda, eu tenho sempre muito esse cuidado de lembrar as pessoas que a insônia, a ansiedade são efeitos, são desequilíbrios. Né? Então você tem que entender o que está gerando esse efeito. Né? Porque a ansiedade em si, ela não é um problema. Ela é um efeito de alguma coisa que está te levando à ansiedade. A insônia, ela é um efeito de alguma coisa em desajuste no teu estilo de vida, na tua alimentação, né, no teu relacionamento, no teu trabalho, que está te levando à perda da qualidade de sono. Então, mais do que, às vezes, a gente, né, também dá essa ênfase das dicas, a pessoa estar atenta para resolver a questão. Senão fica aquela história do casco do barco, que a gente dá uma xícara, né, uma chave, um copo para a pessoa tirar a água do barco, mas o buraco do barco está lá. Né? E o que é pior, com a tendência do tempo, esse buraco do barco vai aumentando, e o tamanho da xícara continua o mesmo. Ou você tem que aumentar a quantidade da xícara. Né? Aí o que acontece na prática é isso, as pessoas vão aumentando a quantidade do cigarro, a quantidade do café, da Coca-Cola e vários outros estimulantes. Então, pronto, geralmente, na tua experiência, claro que as causas podem ser muitas, eu falei disso na outra live, por exemplo, se uma pessoa está muito inflamada, uma pessoa com uma doença autoimune numa crise muito aguda, se nós não resolvermos essa inflamação, essa pessoa não vai dormir direito, porque essa inflamação altera a qualidade do sono, mas sem ir para esses casos que são mais pontuais, mais específicos, vamos para o que a maioria das pessoas quer saber. Quais são as dicas que tu dás em consulta para as situações mais comuns, por exemplo, para lidar com a ansiedade? E depois, brevemente, vamos falar de dicas, coisas que nós podemos fazer no dia a dia para melhorar a qualidade do sono. Então, o que é que as pessoas chegam à tua consulta, depois é engraçado, não é? Que as pessoas chegam à consulta e têm sempre um questionário, eu acho que tu também fazes montes de perguntas na tua consulta, não é? E depois perguntas, considera-se uma pessoa ansiosa? Não. E a pessoa está assim, e abana-se. E está na consulta assim, não, eu não sou. Não é isso? Porquê? Explica um bocadinho o que é a ansiedade, esse vata, essa pessoa muito vata que está sempre assim, e o que é que tu dizes para a pessoa fazer? Primeiro, eu costumo brincar que, assim, quando você há muito tempo tem um desequilíbrio, você já não percebe mais esse desequilíbrio. Né? E por isso que eu não gosto daqueles questionários de internet para dizer qual é o dosha. Porque a pessoa... Primeiro que a pessoa também que sempre foi ansiosa, ela não se considera ansiosa. Ela acha que os outros é que são lentos. Né? Ou seja, poxa, eu não sou agitado. Todos é que são devagar. Geralmente é assim que funciona. Então, isso é importante porque isso é desequilíbrio. Né? E a pessoa às vezes tem essa dificuldade de perceber. Isso é muito engraçado, né? Porque é que nem pais que levam filhos em psicólogos, né? E no final quem é tratado são os pais. Porque eles acham que os filhos são agitados. E normalmente é isso que acontece, né? Quando você leva a criança, se trata os pais.
Mas então, assim, o desequilíbrio de Vata, ele faz com que as pessoas criem esse condicionamento e que não percebam, porque eles são gradativos. Assim como o desequilíbrio de Vata durante um longo tempo começa a desequilibrar os outros doshas. Porque Claro. o é o dosha raiz, né? Então, os outros doshas dependem de Vata para existir. Né? Para que você tenha digestão, que é Pitta, você precisa que o alimento chegue até o seu estômago, seja feita, né, o processamento do alimento, ou seja, é preciso que haja movimento, ou seja, precisa que exista Vata. Então, Vata, Pitta e Kapha dependem do Vata. Então, o Vata vai desequilibrando os outros dois. Então, é importante isso, que as pessoas percebam. E aí, o Ayurveda trabalha muito com o Dhanacharya, que é uma rotina ideal para as pessoas, de Boa. acordo com os doshas, né? E que vai de encontro exatamente ao ritmo circadianos. Né? Então, apesar do ritmo circadiano vir agora de estudos mais recentes da cronobiologia, né? A Ayurveda já fala nisso há muito tempo. E o que é mais legal é que ele, com essa coisa dos doshas, ele deixa claro que, ok, você tem ritmos da natureza, mas vai variar de pessoa para pessoa. Né? Não significa que acordar ao nascer do sol vai ser melhor para todo mundo. Não significa que, por exemplo, as pessoas que têm muito problema, que normalmente reservam o seu horário de almoço para almoçar, né, geralmente vão ter problemas de digestão. Por quê? Porque elas estão tirando do organismo a energia que deveria ser usada para digestão bem naquele horário. Né? Pessoas que têm letargia, depressão, acabam dormindo muito de manhã e acordam no horário mais preguiçoso, que é o horário Kapha. Então, organizar essa rotina é fundamental. E isso talvez seja uma das partes mais difíceis, juntamente com deixar algumas substâncias, reorganizar os horários. Hoje é muito difícil. Do mesmo jeito que é difícil a pessoa deixar um café, é muito difícil a pessoa pensar em dormir às 10. Né? Não, tem que acalmar, relaxar, dormir às 10. Aí, como assim 10 horas? 10 horas virou 6 horas da tarde quase. Não consegue. Aqui em Portugal, eu acho que ainda tem até um agravante, porque escurece muito tarde. Então, 9 horas é dia, pois. em pico de verão, 9h30 ainda está com ponto. Então, isso, você fica muitas horas com a claridade. Né? Então, é difícil a pessoa se guiar pelo horário. A pessoa acaba se guiando um pouco pela claridade. Eu, quando vim Sim, para cá... saem do trabalho na hora em que deveriam estar a jantar, não é? Porque Jantar. assim, isso que tu estás a dizer, cada dosha, não é? Da mesma forma que, por exemplo, eu sei que eu desequilibro facilmente em vata porque eu sou muito vata. Então eu sei que há coisas, há horários melhores para eu fazer determinadas coisas. Para quem é muito pita tem horários, mas e Kapha a mesma coisa. Por exemplo, o Kapha deve acordar a determinada hora. Depois fala um bocadinho sobre isso, mas há coisas que são universais, certo? Jantar às 9 da noite não faz bem a Não ninguém, pensar. Sim. não é? Então, assim, esse Dhanacharya, ele é interessante por isso, porque ele te dá um mapeamento dos horários funcionais. Então, por exemplo, de 2 às 6 da manhã é horário Vata. Por isso que as pessoas que sofrem de insônia, ansiedade, acordam nesse horário, porque é onde o sistema nervoso está extremamente agitado. Então, o sistema nervoso entende que se você está sob ameaça, entre aspas, né, você tem que acordar. Né? Uma pessoa muito ansiosa, ela manda uma informação para o inconsciente dela de que ela está sob perigo, está sob ameaça. Então, se o inconsciente entende que você está sob ameaça, como você pode fazer isso? Né? Guarde, qualquer movimento, qualquer estímulo externo, né, você levanta. A esposa mexe na cama, eu desperto. Tá? E buzinou, eu desperto. Qualquer coisa um estímulo para acordar. Então, de 6 às 10, né, seria o horário Kapha, que é o horário mais preguiçoso. Então, por isso, para o Ayurveda é importante que você acorde ao nascer do sol, um pouquinho antes até. Por quê? Porque você acorda e já ativa teu corpo para o horário que é mais preguiçoso.
Então você não fica letárgico. E aí você deixa de precisar tanto de café. E aí, por exemplo, o horário de 10 às 14 é o horário pita. Então é o horário que o nosso fogo digestivo está no ápice. É o Então, horário que devemos almoçar. tá, que é a maior refeição do dia. Por isso que o maior fogo digestivo vai digerir melhor. Né? E aí o que as pessoas fazem? Nessa correria, nessa procura de vida, as pessoas estão almoçando 2 horas da tarde, onde o fogo digestivo já está indo em declínio. Né? E E aí também tem está num horário vata, né? que o Ou fogo seja, a horário nossa digestão vai estar péssima. irregular, péssimo, irregular. Então vai ter dias que você vai digerir bem, vão ter Há dias que dias você vai digerir super mal, e a pessoa não sabe por quê. Né? Porque ela está comendo no horário em que o fogo digestivo dela já é péssimo. E aí o pior de tudo é o horário do jantar. A gente janta entre 6 e 10 da noite, que é o horário CAFA. Então o nosso fogo digestivo já é naturalmente baixo e lento nesse período. E aí as pessoas comem um jantar igual ao do almoço. ao almoço. Nada, mas, né? E aí vão digerindo ainda para a cama. Isso vai fazer a digestão mais lenta ainda. Aí elas acordam. O organismo está fazendo um esforço para digerir. Para digerir. Então, gera toxina. Acorda de manhã com a língua toda branca, com gosto ruim na Sem boca. fome. Toxina, né? E aí essa toxina no organismo faz com que elas se sintam cansadas, letárgicas. E aí elas tomam café. E aí por aí vai começando o ciclo todo, né, que a gente falou antes. Então, quando você entende os horários de funcionamento do teu corpo, que funcionam igual à natureza, vai ficando fácil. Por exemplo, como é que se começou a pensar em ritmo circadiano? Quando um pesquisador pegou uma planta, que ela se abria no nascer do sol e se fechava no pôr do sol. Ele pegou essa planta, levou para um quarto escuro, não tinha acesso à luz, e ele percebeu que ela continuava fazendo essas funções nos mesmos horários. Então ele percebeu que existia um ritmo que essa planta obedecia, que era da natureza. Com o passar do tempo, começa a se perder desse funcionamento. Quando ele trouxe ela para a luz de novo, ela voltou a abrir e fechar nos horários. Então, assim é o nosso funcionamento. Então, se a gente cria esses ritmos, né, que já estão definidos, vai ficando muito mais fácil. Né? Hoje, o que a gente vê as pessoas jantando muito tarde. Né? As pessoas jantam 9 horas da noite, quase 10 horas, e aí vão ter que dormir meia-noite, 1 hora da manhã. E aí elas estão num período pita, onde a energia pita, que deveria ser para digestão, elas usam como estímulo para trabalhar, pesquisar, internet, TV, agitação. Né? E aí elas acham que elas são notivas. Né? Não, eu sou da noite, porque à noite eu tenho muita energia. Não, essa energia era para limpar teu organismo. Como você não está usando ela para limpar teu organismo, você está adoecendo o teu organismo. Claro. Né? Você começa a inverter todos esses processos, né, o que vai prejudicando cada vez mais o organismo. Aí você começa, né, de uma pele ressecada a um cancro, uma doenças realmente mais complicadas pelo excesso de toxina que você vai gerando. Ok. E então pronto, já falamos de estimulantes, cortar com estimulantes, obedecer à nossa rotina diária, não é? Ter muita atenção aos horários que são melhores para fazer o quê, tudo isso e isso vai dependendo muito do nosso dosha, respeitar o nosso dosha e os horários mais vata, que são bons para uma coisa, os horários, o que tu falaste, do horário para que nós digerimos melhor, é o horário em que devemos almoçar, o horário em que devemos acordar, em que devemos ir dormir, para respeitar toda essas questões da natureza. E o que é que eu queria perguntar mais? Que é uma coisa que eu falo muito na minha consulta e que tu és especialista, que é como é que nós acalmamos a nossa mente? Nós estamos muito ansiosos. Nós vamos para a cama e parece que só ouvimos a nossa cabeça, tipo, amanhã tenho que fazer isto, tenho que não sei o quê, não fui buscar aquilo, amanhã tenho que não sei o quê, e não dá para dormir. Então, como é que nós
baixamos a ansiedade para conseguir dormir. Técnicas, dicas práticas Uhum. para isso. Uma coisa que é importante é a gente identificar, por exemplo, qual é o tipo de insônia que a gente tem. Né? É. E aí eu não vou nem entrar no aspecto das insônias clínicas, né? Que é a Sim. crônica, a sutil, nada disso. Só do Ayurveda para não ficar muito longo. Ou seja, aquele tipo de insônia que você não é nem insônia, é tipo de sono. Quando você tem um sono que você dorme pensando numa coisa e acorda pensando nessa coisa, é uma qualidade de pita. Então você tem que fazer algumas coisas para reduzir essa pita junto com a ansiedade. Quando você tem aquele sono que você pensa em várias coisas durante o sono, acorda, aí é um sono vago. Então, você também tem que pensar nisso. E aí, assim, Não tem insónias, né, Max? o Cafa não tem esse problema, a não ser que ele tenha um desequilíbrio de vata, Pito. Mas o capa dorme, onde for, como Cafa, for, não adianta. qualquer coisa serve pro Cafa. Não há insônia cafa, né? A insônia vata e a insônia pita. O cafa é o Mesmo contrário, nós temos é que curar o cafa, né? a culpa nunca é do Cafa para insônia. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que os nossos desequilíbrios são causados pelos nossos atitudes, nosso estilo de vida. Então, isso é o primeiro. As pessoas precisam mudar algumas coisas. Então, por exemplo, criar uma rotina à noite, né? Isso é fundamental. Eu não posso simplesmente trabalhar, me agitar até meia-noite e achar que vou dormir naturalmente. É que nós fazemos isso com as crianças, não é? Mas não Sim, fazemos isso não connosco, não fazemos. é? Nós criamos toda uma rotina para a criança se preparar, mas nós achamos que é só na infância que é preciso isso, não é? Não, A gente nós faz, não precisamos. quando a gente bota as crianças para dormir, a gente fala, agora eu estou livre para pensar, fazer, produzir. A gente faz exatamente o oposto. A gente deveria ter isso também. Então, por exemplo, um chazinho, né, que não tenha cafeína. Por exemplo, agora no frio aqui em Portugal, um escaldapé, né, gerar relaxamento. Nas escrituras ayurvédicas, nos estudos ayurvédicos, diz que o sono induzido perfeitamente é uma combinação de kapha com tamas. Ou seja, no final do dia, nossa mente está mais tamásica, mais cansada. Né? O período da noite ele é um pouco mais tamásico. E é no horário CAF, né? O horário ideal para se dormir ali por volta das 10 horas, que é o finalzinho ali. Então, se a gente dá essas qualidades, já aproveita essas qualidades, a gente já vai ter um sono melhor. E aí, uma das formas que a gente tem que fazer isso são incluir coisas cafagênicas. Por exemplo, por que quase todas as bebidas, né, para a noite, que se recomenda para dormir melhor, levam leite? Porque o leite é uma bebida cafagênica. Uhum. Uma coisinha leve, aquecedora, que dê conforto, que dê, né? Então, tudo isso vai ajudar. Né? Algumas ervas que são de qualidade tamásica, como a valeriana, o jatamanze, que apesar são relaxantes, né, do sistema nervoso central, e que dão um pouco de tamas. Então, é mais rápido, mas a valeriana é um pouco mais tamásica. Então, diminuir a agitação mental, né? Criar esse estilo, essa rotina, ou seja, eu reservo um tempo para trabalhar minha respiração. Né? Porque a respiração é fundamental. Né? Se a tua respiração, e isso é 100%, né? Você vê isso no teu, né, na tua clínica, do dia a dia, que a pessoa chegou para você e falou, estou ansiosa, não durmo direito, a respiração dela está Torácica. respirar. E quem é que respira assim no dia a dia? Quem está lutando, fugindo, brigando. Se a pessoa que está brigando, lutando, fugindo, ela está... A mesma coisa a pessoa faz. Claro que não nessa cadência, né? Ou seja, a pessoa está o tempo inteiro dizendo para o inconsciente que ela está sob luto, frio. Então, ela vai ter dificuldade para tudo. Não é só para dormir, ela vai ter dificuldade para meditar. A pessoa que diz assim, eu não consigo meditar. Claro que ela não consegue. Se ela está dizendo para o inconsciente dela, eu estou sob perigo, ele não vai te deixar meditar, relaxar a mente. Ele vai te dar o contrário. 30 vezes mais pensamentos. Ou seja, quando eu não estou meditando, eu penso 10 coisas por minuto. Quando eu sento para meditar, eu penso em 30.
Por quê? Porque é o teu inconsciente tentando te proteger. Ele está entendendo que você não deveria relaxar, não deveria dormir, porque vai entrar um leão ali pela porta. É começar, acho que o principal é isso. Primeiro, trabalhar a respiração, e isso é a parte talvez mais difícil de todo o Mais processo. difícil. Por quê? Porque a respiração é involuntária. Você não percebe como está respirando. Então, enquanto você estiver treinando a tua respiração, mais abdominal, fazer a respiração alternada de narina, que equilibra os dois hemisférios do cérebro, ok, mas sempre que você não estiver trabalhando isso, você vai voltar automaticamente para o teu padrão. Mas quanto mais tu treinares, mais visceral vai ficar esse tipo de respiração. Porque no fundo é a respiração mais natural, não é? Os bebês respiram abdominalmente. Nós vamos, é à medida que vamos pirando da cabeça com preocupações, a respiração vai passando para ser torácica, né? Exato. Mas quanto mais nós treinarmos, mais natural vai ser a nossa respiração abdominal. Eu noto isso em mim. Sim, eu não consigo respirações abdominais. A gente tem que entender o seguinte, a nossa mente ela sempre vai ser o que a gente treinar ela. A gente só não percebeu que treinamos. A vida inteira repetindo. O que é treinamento? Repetir muitas vezes a mesma coisa. Então, se você todo dia acorda ansiosa, sai correndo, resolve um monte de coisa, responde e-mail, faz um monte de coisa, você está treinando a sua mente para ela ser agitada. Então, às vezes, quando a gente fala de treinar respiração, treinar meditação, as pessoas têm uma dificuldade de entender porque eu preciso treinar se eu não treinei para ser ansioso. Mas treinou, não percebeu. Era teu estilo de vida que te treinou para ser assim. Mesmo que seja desde criança. Era o estilo de vida, às vezes, dos teus pais, que já eram assim, que te incorporaram isso no teu dia a dia, e aí você nem percebeu. Você sempre estava sendo correndo, né? Então é importantíssimo a gente ter essa consciência da necessidade do treinamento. Então, treinar a respiração, né? Acorda de manhã, treina a respiração abdominal, faça ali uns 5 minutinhos de respiração abdominal, faça um pouquinho da respiração alternada, né? Desacelera, começa o dia desacelerando. Né? Aí, ao longo do dia, reduza café, procure ter intervalos do teu dia para respirar um pouquinho. Né? Eu costumo brincar assim, cola post-it em tudo que é lugar que você frequenta com muita frequência. No telemóvel, comigo é o que funciona. Toco o telemóvel e eu paro e faço nem que seja 5 respirações abdominais. Porque muitas vezes eu noto isso em mim. Aliás, foste tu que me chamaste essa atenção quando eu estava assim num pico de ansiedade. Tu disseste, Inês, tu nem respiras. Tu esqueces de respirar. Sim. E realmente, às vezes, no trânsito, naquela loucura de vai buscar as crianças, vem buscar, vai dar consulta, vai. E eu às vezes notava, eu tinha falta de ar porque eu já não estava a respirar há uns segundos. Essa é a verdade, não é? E realmente parar para respirar abdominalmente várias vezes por dia, isso vai se entranhando na memória celular e tu vais aprender. É um treino, é isso que tu dizes. Treino, né? E isso vai também te despertando, te dando uma qualidade de percepção quando você estiver muito acelerado. Exatamente. Né? Então, quanto mais você treinar o oposto, mais claro e mais fácil fica de identificar o desequilíbrio. Quando percebes que estás aí para... Por outro lado, você controla. Então, assim, coloque um alarme, coloque uns post-its lá no painel do carro, na geladeira, no notebook. Enfim, tem um programinha de baixar no computador que eu adoro, que é o Mind Bell, que ele dá um barulhozinho de sino, e aí programa de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para ele te lembrar, né, que isso é usado muito nos templos, principalmente zen budistas. Alguém vem, toca um sino, aí todo mundo para o que está fazendo, traz a mente de volta, aí você continua. Né? Então é treinar isso. Né? Tire, por exemplo, um dia para fazer tudo com a mão esquerda, né, se você é destro. Se você é canhoto, faça tudo com a mão direita. Por quê? Se eu pedir para você escrever teu nome com a mão direita, você escreve olhando para mim. Você não precisa prestar atenção. Você cozinhar com a mão direita, você cozinha conversando com as pessoas. Né? Mas faz com a esquerda. Te obriga a estar presente, a estar ali. Né? Então, é um treinamento.
Então, tudo isso são legais. Claro, não deixa para fazer isso no dia que você tem que assinar um contrato de compra de uma casa, que a tua assinatura vai parecer que está falsificada. Mas aproveite, faça esse tipo de exercícios, que são muito legais e vão... As pessoas pensam muito na solução prática. Né? Qual o remédio para curar? Né? Não adianta remédio se você continua fazendo o mesmo estímulo para desequilibrar. Né? Com o tempo, você só vai tendo que aumentar. Tem várias ervas ótimas, né? O ashwagandha, o brahmi, que vão ajudar bastante. Tem alguns exercícios que vão ajudar bastante também, de relaxamento. Tem usar as coisas com leite. Por exemplo, tem uma mistura que é feita de suco de tomate com noz moscada, que é fantástico. Mas, assim, faça isso, mas também olhe para o teu estilo de vida, o teu ritmo de vida, né, para reduzir, desacelerar. Né? As pessoas acham que se desacelerar vão ficar lentas, vão ficar... E não tem nada a ver. Desacelerar a Vão mente é ficar uma muito mais eficientes, porque vão ficar muito mais focadas naquilo que estão a fazer. muito mais objetivas, né, muito mais agudas ali. Então isso é importante das Boa. pessoas terem esse pensamento. Então tu dirias que, porque isto está a acabar no tempo, infelizmente, mas, dirias que é importante reduzir os estímulos, quer sejam cafeína, quer sejam estímulos visuais, não é? Estímulos sonoros, principalmente do meio do dia para a noite, não é? Ou seja, Sim. começar à tarde já, cada vez com menos estímulos. A luz é super importante, como tu disseste, e como eu também falei. A luz por via ocular estimula o cortisol, bloqueia a melatonina, não é? E é estímulo, ou seja, a mente vai ter que lidar, o cérebro vai ter que lidar com esses estímulos. Eu vou deixar salva a live, sim, no meu Instagram. Por isso, reduzir os estímulos, cafeína, o guaraná, Coca-Cola, não é só café, não é? Tudo que é excitante, não é? Principalmente Criar essa rotina noturna, né? Tipo, por exemplo, seu objetivo é dormir às 10h30 da noite, na pior das hipóteses, 10 horas para tudo. Né? Não acessa mais telemóvel, celular. Todas as luzes de casa. Se puder, por exemplo, substitui a lâmpada que você fica mais à noite por aquelas com dimmer, que você diminui a intensidade. Né? Ou até aquelas de LED que pões uma luz mais vermelha, mais laranja, menos estimulante. Então, parar, né? Parar, ter um ritual, fazer uma respiração, 10 minutos que seja, né? 10 minutos. No início também não se consegue fazer muito mais, às vezes até menos, não é? Então eu digo para começar devagar, não é? Faz 5 minutos de respirações, depois vai para 10, depois, isso é uma coisa gradual. Incorpora uma rotina de meditação, né? E aí tem uma diferença entre meditação, hoje as pessoas confundem muito isso, chamam exercícios de relaxamento de meditação. Né? Os exercícios de relaxamento, aqueles conduzidos, falando, são muito bons também, né? Mas isso não é meditação. Meditar é lidar com o pensamento, com o fluxo do pensamento na mente. Então, mas para quem é muito ansioso, se calhar é bom começar com essas guiadas, que uma pessoa vai e só fica concentrada naquilo, não é? E depois, então... Não é? Eu costumo meditar com meus pacientes, só começarem a meditar depois que eles percebem que já criaram um certo controle na respiração. Da respiração, exatamente. Começa por respirar. E depois, então, dá para poder fazer tudo. Senão ainda ficam mais ansiosos. Chegam a dizer, não, porque eu não consigo. Não, calma, vamos começar devagar. Primeiro que eu digo que ensinaram meditação errada no Ocidente. Começaram a dizer que meditar era esvaziar a mente. Aí a pessoa sentava deitada e vinha mais pensamentos ainda. Ela falou, estou fazendo alguma coisa. Não perdes. O esvaziar a mente é um estágio avançado do efeito da meditação. Então tudo isso é importante, mas principalmente isso, as pessoas começarem a criar uma rotina. Nada é mais desequilibrante de vata do que a falta de rotina. Mesmo que mental,
crie uma rotina dentro do home. Uhum. Eu sempre almoço na rua. Ok, tenta sempre almoçar na rua no mesmo dia. Tenta sempre no mesmo dia. Né? Se o teu corpo sabe que ele vai ter aquela tarefa todos os dias, É. que são necessárias, como digestão, como o exercício, ele já se prepara para aquilo. Ele sabe que depois ali, no final da tarde, você começa a produzir melatonina, né, e começa a te dar um sono. Você pode ver todo mundo que reclama de insônia, se perceber ali por volta das 10 horas, 10 e pouquinho, vai ter um sono. Só que as pessoas acham que está cedo, vão além, e aí o corpo entende, ok, a pessoa não vai dormir, vou diminuir a produção de melatonina. Né? Então, comece a perceber isso, e uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, experimente, faça uma semana, veja o resultado. Depois é muito mais fácil largar café, largar cigarro. Se você experimenta uma semana e vê os efeitos fantásticos que isso te dá, depois é muito mais fácil, a não ser que você se odeie. Porque, poxa, estou me sentindo muito bem, estou muito melhor, não gostei, vou mudar. Vou voltar a fazer tudo o que eu queria. Então, Porque essas mudanças até são relativamente rápidas, não? A pessoa sente sim, logo sim. a qualidade do sono, melhora logo, não é? Ó. E E, aí, humor melhora tudo. Né? Melhora teu humor, você trabalha melhor, você se relaciona melhor em casa, tudo melhora. é, Então, e, uma semana. então é isso, diminuir os estímulos, fazer uma rotina principalmente antes de ir para a cama, não é? Fazer respirações, fazer alguma coisa que nós gostamos, conversar com o nosso marido, mulher, não é? Porque às vezes nem existe isso nós nem percebemos, não é? Mas ter uma conversa, a relação sexual ajuda muito no sono, não é? Porque liberta endorfinas e é isso, atividades prazerosas melhoram a produção de melatonina, etc., uma melhor qualidade de sono, por isso não há televisões, mas há É, coisas muito mais interessantes a fazer que se calhar vão nos ajudar muito mais do que as séries. sigam aquele ditado popular que almoce como um rei e jante como um plebeu, né? Pois, E porque deixa a aí principal nós estamos refeição. Que se você digere bem 2 horas antes de dormir, você dorme muito melhor. muito melhor. E por isso é que também jantar mais cedo, não é? Sim. Precisamente por isso. E Sempre, depois sempre de um, isso, 2 horas antes de pensar em dormir. sim. Não- E se a isso juntarmos a esse ritual antes de ir para a cama alguma infusão de uma planta E aí, moduladora, relaxante, a camomila, a cidreira, que aqui são super comuns, a valeriana para quem tem mais Mariana, insónia inicial, a noz moscada para quem custa música. adormecer, O Golden Milk é fantástico para o isso. Né? golden milk é incrível com noz moscada, aquilo E, por é... exemplo, que tem insônia por dores articulares, o Golden Milk é fantástico, porque ele É tem o incrível, gengibre, desinflama. tem a cúrcuma, né, que são anti-inflamatórios das articulações, e ainda vai ter a noz moscada para Que é indutora do induzir a sono. melatonina, né, substituir a melatonina. Se Tudo isso é nós fantástico. juntarmos, não é, todas estas coisas, podemos até nem ter resolvido a causa Sim, sim. principal, mas vamos Mas já vai. melhorar muito e aí conseguimos pegar com mais calma no que é, não é? Já ajuda muito. A gente precisa ter claro que o desequilíbrio ele é causado por um somatório de situações. Então, para Exatamente, não é combater, a gente um. precisa criar um somatório de coisas boas para manter um equilíbrio. Né? Então, trabalhar em reduzir aquilo que te desequilibra e diminuir a. Alguém está perguntando do gengibre Aqui estimula. quem está a perguntar, vai, passa a batata quente para ti, Max, vai. O gengibre, assim, quando a gente fala de gengibre, é em pequena quantidade, e o gengibre ele não é aquele estimule, ele pode aumentar um pouco o batimento cardíaco, a circulação. Né? Algumas pessoas Algumas pessoas. aceleram a pulsação, né? Mas para a maioria das pessoas que não tem problema de pressão alta, o gengibre gera um calor, e todo o calor interno, suave, É, gera né? conforto, é relaxante. Né? Então, assim, é bem pouquinho, né, só para gerar esse efeito do calor.
Mas até pode nem pôr se for antes de dormir, não é? Se for de manhã, por exemplo, pode Sim, gengibre. é uma quantidade maior, até para dar o estímulo, se não for, tiver por uma depressão alta. Até porque tem a noz moscada, não é? Que vai Sim. fazer aí a noz acho moscada, portanto, de manhã é melhor não tomar, porque senão aí vai precisar do café. À noite eu sempre prefiro assim sabores mais aconchegantes, que tragam Doce, mais conforto, né? docinho. Então pode até um pouquinho da canela, um pouquinho de cardamomo, porque são, apesar de serem aquecedores, né, vão gerar esse conforto, mas não vão estimular em nada. É isso. Mas acho que é isso, Max. Acho que falamos dos pontos principais. Claro que é um tema que dá para ficar aqui 3 horas, não é? Há imensa coisa. Nós podíamos agora falar das ervas. Que ervas usar, não é? Eu falei um bocadinho, é incrível o que tomar o chá certo na hora certa e fazer uma rotina de chás. Não precisamos de entrar em suplementação nem nada. Mas as infusões, fazer um ritual de infusões de manhã é isso, de manhã tomar um mais estimulante para não ter que depender tanto da cafeína, estimulantes mais. Automassagem fantástica, né? O Fazer quê? uma O quê? automassagem. Automassagem Ah, a massagem, não falamos disso. é fantástico, né? Passar na sola dos pés, passar no corpo, depois tomar um banho quente, né? São efeitos assim que, sem dúvida nenhuma, são fantásticos. Pois, é mesmo antes de desligarmos, vamos só dar ênfase a isso, porque a oleação, não é? Diminui vata, não é? Né? É A bom. oleação, ela é o efeito oposto de vata. Vata é frio, leve, seco. O óleo é quente, úmido, lubrificante, pesado. Então, toda vez que você usar óleo, você diminui vata. Né? Sim, Então, e o para óleo quem não também dorme com dores nas articulações é ótimo, não excelente. é? Não, principalmente o óleo de sésamo, né, o gergelim no Brasil, e sempre aquecido, tá? Não precisa ser Morno, quente, mas ele tem que estar numa temperatura que seja mais quente que o mas corpo. quente que o corpo. Se você botar na pele algo que está mais frio que ele gera vasoconstrição. Então ele fecha e não deixa esse óleo penetrar. Se ele tiver mais quente que a pele, ele dilata, abre o poro e esse óleo penetra. E aí Boa. já é relaxamento. Aí pode ser um óleo Boa. medicado, com valeriana, enfim. Sim, depois se Isso não forem tem à fim. consulta com o Max, vão com estas orientações super, hiper, mega específicas para cada caso. Ehm, Max, obrigada por teres vindo. Nós Obrigado pelo estamos convite. quase no mesmo sítio, não é? Porque nós estamos no sítio onde trabalhamos, então pronto, estamos muito perto um do outro, embora eu É, trabalho numa sala, o Max noutra, não é? Mas obrigada, temos que fazer isto mais vezes, realmente. Estão aqui a pedir e eu acho que sim. Nós, se calhar é porque já nos vemos tanto que nem nos lembramos disto, lembramos disso. mas Mas é vamos. muita coisa legal, né? Tomada, tanto do conhecimento da nutrição, da Ayurveda, a gente pode estar ajudando tantas pessoas aí, que eu acho que é bem legal a gente entender isso. Então vamos fazer mais. Aliás, vocês podem sugerir por mensagem, quer para mim, quer no perfil do Max. Max, como é que é o teu perfil? Para quem. Max Ayurveda, Max Reis. Eu nem Pronto. me lembro o que aparece aí. Não sei. É Max que nem aquela Ayurveda. história do telefone. O telefone a gente nunca liga pra gente, então. Acho que é Max Ayurveda. Mas, Pronto, adicionem o Max underline Ayurveda. e sugiram temas e nós podemos fazer, sei lá, uma vez por mês, falar sobre esta complementaridade entre nutrição funcional e medicina ayurvédica, que é o que eu e o Max fazemos no dia a dia, principalmente quando discutimos casos de muitos pacientes nossos. E obrigada por terem estado aqui num sábado à tarde ou sábado à noite, que já é tarde. E bom descanso a todos. Max, obrigada. Vamos voltar e eu vou deixar esta live gravada no meu Instagram para quem quiser ver, rever e enviar a quem interessar, a quem sofrer destes desequilíbrios vatas. Obrigado, Inês. Obrigado aí todo mundo que dedicou esse tempinho aí pra gente. Um beijinho, bom fim de semana a todos.